Olá, eu sou a doutora Sônia Umbellini, seja muito bem-vinda à Semana da Longevidade Feminina. Nesta série gratuita, eu vou te mostrar através de conteúdos e exemplos práticos como fazer para você retardar o envelhecimento, ter uma vida mais saudável, mais plena, ficar em forma, não sofrer tanto com os efeitos sanfona, fazer prevenção efetiva de doenças e resgatar toda a energia da sua adolescência. Ter muito mais qualidade de vida, fazer as pazes consigo mesma, com o espelho, aumentar a sua autoestima, ter uma vida sexual mais plena, mais satisfatória, ter mais energia, mais vontade de viver e diminuir aquele horror de medicamentos que a gente vai acumulando com a idade. Ou seja, mais longa, feliz e saudável. Eu vou te mostrar os fundamentos do exato método que tem ajudado muitas mulheres a transformarem as suas vidas, sua rotina, sua alimentação e a sua saúde. Mesmo você que já passou dos 30, 40, 50, 60 anos, você que sofre de TPM, de oscilações de humor, de cólicas menstruais, de fadiga, dores musculares, falta de ânimo, falta de libido, até você que está no climatério, está na menopausa, você que já tentou todas as dietas e nunca conseguiu manter o peso, você que já entrou várias vezes na academia e nunca consegue ter uma frequência regular na atividade física, ou você que acha que não tem tempo para investir na sua saúde e longevidade, e até mesmo você que já desanimou, achou que já tentou de tudo e nada mais funciona. Eu sei, essa altura você deve estar pensando, mas isso é bom demais para ser verdade. E eu não tiro a sua razão não. Eu mesma não acreditaria 100% se essa transformação não tivesse acontecido comigo. E se eu não tivesse visto e acompanhado muitas pacientes que eu atendi ao longo de todos esses anos. É possível sim você conquistar tudo isso, mas antes de eu te mostrar como isso é possível, deixa eu te mostrar como foi que eu cheguei nesse método. Bom, parece que não vai ter jeito mesmo, eu vou ter que falar aqui da minha idade. Bom, gente, eu nasci no dia 6 de maio de 1970, nasci numa família de classe média, meu pai era médico e eu tinha muita admiração pelo trabalho dele, pela profissão, em ajudar as pessoas, em curar as pessoas. E aí eu vi aqueles livros cheios de figuras, de órgãos, de sistemas e eu tinha muita curiosidade, passava horas ali mexendo, vendo. Então, eu comecei a nutrir o sonho de ser médica. Eu era muito idealista, muito sonhadora, pensava em fazer algo revolucionário, pensava em curar o câncer, algo assim, na minha ingenuidade de criança. Então, aos 17 anos, eu entrei na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cheia de sonhos, com muitas alegrias, cheia de esperança no coração e fui dando seguimento ao meu curso, muito feliz, certa do que eu tinha feito a escolha correta. E lá por volta do 5º ano eu tive uma linda e inesperada surpresa, que foi a gravidez, a gestação da minha filha mais velha, Priscila, que hoje é uma arquiteta linda e me dá muito orgulho. Mas na época, para mim e para ela também, foi um grande desafio. Você conciliar a vida de um estudante já nos últimos anos do curso médico com as tarefas de mãe, esposa, dona de casa, não é nada fácil. Então eu chegava morta de alegria para ver aquele rostinho lindo que me enchia de felicidade, mas também eram muitas noites árduas. Priscila era muito alérgica e muitas vezes eu chegava dos plantões exausta, mas tinha que estar ali do ladinho dela, cuidando, fazendo nebulização, dando banho. Então eu chegava preocupada, achando que eu ia passar alguma doença, colocava máscara, enfim. Bom, até aquele momento tudo que eu mais queria era concluir o meu curso e não perder nenhum período, não perder minha turma, não ficar para trás. Queria terminar meu curso médico
e segui na especialidade de endocrinologia. Bom, me formei em 1994 e eu tive uma outra grande e inesperada surpresa, que foi ter sido contemplada com a medalha de honra ao mérito por ter sido a melhor concluinte daquele ano, a melhor estudante daquele ano. Então, para mim foi uma alegria muito grande, um orgulho muito grande para os meus pais também. Então, quando eu me graduei, eu já fui fazer concurso para entrar na residência de clínica médica, porque eu amava metabolismo, amava como o corpo funcionava, bioquímica, enfim. Então, eu fiz 2 anos de clínica médica, de medicina interna, mas na minha cidade não tinha residência de endocrinologia. E eu tinha filha pequena, casada, era muito complicado sair da minha cidade. Mas em Natal tinha uma residência muito bem conceituada na área de oftalmologia, então eu resolvi fazer um novo concurso e emendei uma residência na outra, mais 2 anos, então depois dos 6 anos de graduação, mais 4 anos de residência médica. Terminei a oftalmologia e fui trabalhar, fui seguir a vida. Então, depois de algum tempo, ao longo de 10 anos depois da minha formatura, eu tive a minha segunda filha. E a vida seguia, né? Seguia tranquila, em harmonia familiar, tudo bem, mas eu não me sentia assim realizada profissionalmente. Então, tinha um vazio dentro de mim. Eu estudava muito por obrigação, não por paixão. E eu estudava aqueles protocolos médicos, né, aqueles diagnósticos, aquelas formas de tratamento, que eu sempre gostei muito de estudar e sempre fui muito responsável. Mas eu não via os meus pacientes evoluírem, eu era tudo morno, era um vazio interior muito grande. Então eu comecei a aumentar de peso, comecei a ficar mais desleixada comigo mesma, fazia as coisas muito no automático, eu não tinha consciência das coisas que eu fazia, era cumprindo tarefas. E eu fui ficando com muita fadiga, com muita falta de ânimo, tinha uma TPM horrível, insuportável, menstruação, morria de cólica e a minha qualidade de vida foi ficando cada vez pior. A minha parte profissional, que é uma parte que sempre teve um peso muito grande na minha vida, era um vazio. Eu não tinha tesão, não tinha vontade mais na medicina. Pensei muitas vezes em abandoná-la, porque sempre aqueles mesmos protocolos médicos, aqueles quadros clínicos, drogas novas, congressos, e a gente realmente não consegue mudar a vida das pessoas. Isso é muito frustrante. Até que um belo dia meu pai teve uma grande ideia. Ele me convidou para irmos a um congresso de ortomolecular e eu muito cética, mas ele disse: não, a gente vai visitar seu irmão lá no Rio, seu cunhado, e de lá você vai comigo para o congresso. Bom, tudo bem. Então vocês veem aí essa foto horrível, olha só como é que eu era, gente, eu nem acredito quando eu vejo essa foto eu escondo, olha só, já falei aqui da minha idade, já mostrei essa foto aí para vocês verem como foi a minha transformação. Então nessa época era uma médica bem tradicionalista, né, com 2 residências médicas e não sabia comer, minha pizza. Tomava Coca Light, achando que estava fazendo a maior maravilha, comendo super bem. Olha só, meu Deus, não gosto nem de lembrar dessa fase. Bom, lá no Congresso de Ortomolecular eu tive contato com uma área nova da medicina, que era a medicina estética. E tinha surgido um novo aparelho, que era a carboxiterapia. Meu pai me incentivou a comprar, só que eu não gosto de fazer nada superficial. Então eu resolvi fazer uma pós-graduação em medicina estética e isso me deu novos ares, porque a medicina estética levou para mim de novo o estudo do metabolismo, a parte de emagrecimento, tudo bem, tratamento de gordura localizada, celulite, mas quem quer se aprofundar tem que estudar fisiologia, tem que estudar processo de emagrecimento e isso, meus olhinhos começaram a brilhar. E eu comecei realmente a ter casos de sucesso.
minhas pacientes emagreciam e emagreciam rápido e melhoravam a sua autoestima. Só que, mesmo assim, eu não me sentia plenamente completa. Por quê? Porque eu não conseguia interferir na saúde mental das minhas pacientes, na melhora da disposição. Eu não conseguia, até comigo mesmo, já estava magra, já estava assim, mais vaidosa, mais cuidadosa, mas sofria com efeito sanfona, sempre uns 4 quilinhos para cá, 4 quilinhos para cá. Todos aqueles resultados positivos que eu conseguia com as minhas pacientes não eram sustentáveis. Então, ao longo de 6 meses, 1 ano, elas voltavam a ganhar peso, e isso também foi me deixando assim com uma certa frustração. Mas, de qualquer forma, como era tudo muito novo, era muita novidade, eu fui criando novos ares. Até que num dia, graças a Deus, uma coisa inusitada estava para surgir na minha vida. Num congresso de medicina estética, eu tive uma palestra que realmente mudou completamente a minha vida. Ali era o ano de 2006 e estava chegando ao Brasil um médico que tinha feito cursos fora sobre uma medicina nova, um novo modelo de medicina. Na época chamava-se medicina anti-aging. Hoje a gente não utiliza esse termo realmente não representa o que essa medicina significa, que é um sentido muito mais funcional, muito mais integral. É uma medicina que faz prevenção primária propriamente dita, uma medicina que reduz fatores de risco e atua no processo de envelhecimento, tentando fazer com que todos os danos provocados pelo avançar da idade sejam minimizados. Então a gente consegue ter aí, através de todo o contexto dessa forma de pensar em medicina, ter um impacto na qualidade de vida do paciente, na sua alimentação, na sua atividade física, no seu equilíbrio metabólico e hormonal. Então realmente eu trouxe para mim, primeiro nós somos cobaias, a gente faz conosco esse tratamento e aí a minha vida mudou plenamente. Tudo aquilo que os exames não mostravam, que eu já tinha percorrido vários colegas endocrinologistas, tinha ido a psiquiatras inclusive, tinha usado antidepressivos, como eu falei para vocês, o exame de sangue não mostrava nada, porque eu não chegava nos níveis que para os laboratórios significavam doença. Os meus níveis laboratoriais eram limítrofes, então nunca que faria diagnóstico. Foi mais uma bênção dessa medicina. O que é que eu tinha finalmente? Que aí eu comecei a tratar e minha vida mudou completamente. Eu tinha 3 distúrbios. Eu tinha um hipotireoidismo subclínico, que ninguém diagnosticava porque o meu TSH não atingia níveis para diagnóstico de doença. Eu tinha uma fadiga crônica, pelo meu estresse de emendar 2 residências, de filho pequeno, toda aquela demanda que as mulheres atualmente têm. Eu já tinha muito naquela época, cobrança, autocobrança. Eu fiz uma fadiga crônica, o meu cortisol era lá embaixo. E eu tinha algo chamado predominância estrogênica. Vocês já ouviram falar nisso? A gente vai falar muito nessas séries. Muitas mulheres sofrem de predominância estrogênica e não têm a menor ideia do que isso significa. Então, quando eu comecei a tratar, minha vida mudou, minha disposição, meu sono, minha alegria. Eu comecei a estudar isso de uma forma apaixonada. Já vão aí quase 15 anos de experiência clínica, de atender muito mais de 5.000 pacientes. E experiência também científica, porque fiz um mestrado na área, no desenvolvimento de hormônios homólogos, bioidênticos, nanoestruturados para o tratamento da menopausa. E isso me rendeu um convite para uma palestra muito importante no evento que aconteceu no Hospital Sírio-Libanês, onde eu pude conhecer um médico que também fez muita diferença na minha carreira, que foi o Dr. Antônio Pacileu.
Dr. Antônio, ele tem um curso muito concorrido lá em São Paulo sobre bioquímica e metabolismo, e quando ele viu minha palestra, ele se encantou e me convidou para frequentar o curso dele. Depois de um certo tempo eu fui e fiquei maluca, porque eu amo bioquímica, é um assunto bem árduo, mas a medicina está evoluindo cada vez mais para o estudo das moléculas, dos átomos e tudo, como tudo isso se integra nos nossos órgãos e sistemas. E aí depois ele fundou a pós-graduação em Medicina e Metabolismo e me convidou para fazer parte do corpo docente, que para mim foi um motivo de grande orgulho. Depois fomos ao Laboratório Gênova, lá em Asheville, nos Estados Unidos, que é um centro enorme de diagnóstico, que faz exames para disfunções mitocondriais, exames metabólicos de ponta, de intolerâncias alimentares, exames genéticos e tantos outros. E aí eu não parei mais, né? Depois, em 2018, eu fui convidada para dar uma palestra sobre epigenética, o elo entre a saúde e a doença, lá em Sorbonne, na Faculdade de Medicina, em Paris, onde também eu tive a grande alegria de reencontrar muitos colegas queridos, como o Dr. Victor Sorrentino, que é um colega que, assim como eu, dá a cara assim para mudar os tabus da medicina, para fazer a diferença na vida das pessoas, porque temos um propósito mais do que sermos idealistas, nós temos um propósito de vida, isso faz muita diferença. E outros colegas muito queridos também que foram palestrar lá nessa ocasião. Foram uma comitiva de, eu acho, de uns 10 médicos bem conceituados nessa área aqui no Brasil. O Dr. André Guanabara, foi uma turma muito bacana. E também lá eu levei 5 trabalhos científicos, os colegas, alguns levaram também trabalhos, isso foi genial pra gente, porque elevou o nível da nossa medicina também brasileira lá para os franceses. Bom, gente, é uma longa história, mas é tudo isso para eu mostrar para vocês como foi que eu desenvolvi esse método que fez toda a diferença na minha vida e nas minhas pacientes. Então, aí, novamente, a foto lá, a bendita foto de 2005, lá naquela pizzaria com meu irmão e minha cunhada. Em 2017, na formatura da minha filha mais velha, aquele bebezinho lá que vocês viram no meu 5º ano de medicina, que hoje se tornou uma mulher linda, uma arquiteta muito bem conceituada na área dela. E até que eu saí do sedentarismo, essa foto retrata a minha saída do sedentarismo, iniciando a atividade física regular, lá em 2009, logo que eu concluí a pós-graduação em Ciências da Longevidade Humana, que foi a pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa. Eu fui da primeira turma lá dos dinossauros. Isso é um motivo de grande orgulho, porque a gente teve que lidar muito com as mudanças de paradigmas, os tabus, os enfrentamentos, principalmente com os colegas das áreas mais tradicionais, como infelizmente ainda acontece hoje, porém bem mais tranquilo. Eu correndo com a minha filha mais velha, então a gente tem sempre pela manhã acordamos e treinamos em jejum juntas, também o momento da atividade física, o momento da gente se encontrar, conversar mais, participar uma da vida da outra, utilizar a atividade física não só em benefício próprio, mas também da nossa convivência harmoniosa. E aí eu na academia e depois agora, lá em tempos de Covid, treinando aí no meu condomínio. Bom, foi uma transformação e tanto, né? Vocês estão vendo. E não foi só eu que mudei. As minhas pacientes, como eu falei, também mudaram. Aqui a gente tem a Sueda Rodrigues, que é uma paciente minha já há alguns anos, dentista. Atualmente ela tem 56 anos e ela é campeã de atletismo. Tem aí a Ana Maria Portieri, que já é minha paciente há mais de 10 anos, e que quando começou o tratamento comigo, ela fazia hidroginástica 3 vezes por semana e achava o máximo, se achava super ativa. Hoje ela é campeã de CrossFit na sua categoria. E a Fê Teles, que é uma querida, virou uma amiga,
esposa de um colega cirurgião plástico, e me procurou, fazia uso crônico de anticoncepcionais orais, como muitas mulheres por esse Brasil e mundo afora, e lidava com a flacidez, apesar de ter uma alimentação vegetariana, ela não tinha uma composição corporal boa, era a famosa falsa magra. E aí hoje, aos 29 anos, um baita de um corpão, continua vegetariana, saiu do sedentarismo e tem uma outra vida. Bom, nesse vídeo agora eu vou mostrar para vocês os bastidores de como essa transformação aconteceu na minha vida e na vida das minhas pacientes. E como hoje, depois de 15 anos, eu tenho muito mais saúde, energia, disposição do que antes. E talvez você pergunte como isso é possível. Não somente comigo, mas também com todas as mulheres que tiveram acesso a esse conhecimento e colocaram em prática. Isso acontece porque a medicina focada na longevidade é diferente da maneira tradicional que é utilizada pela medicina convencional. Ao invés de ser algo focado em curar doenças, o foco dela é justamente aumentar a saúde, prevenir qualquer tipo de doença através do seu estilo de vida. Existe uma frase que marca muito essa medicina, que é: deixa a tua comida ser o teu remédio e o teu remédio ser a tua comida. Essa frase é célebre de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina e viveu há mais de 370 anos antes de Cristo. Já a medicina tradicional, que também conhecemos por medicina curativa, é a medicina que por décadas está presente na vida de milhares de pessoas. Ou seja, geralmente a pessoa tem péssimos hábitos alimentares, não cuida da saúde, não tem informação suficiente e só procura o médico quando fica doente. O médico passa um remédio, a pessoa toma, resolve o sintoma, volta a ter a mesma vida que antes e bum, volta a adoecer. Ou pior, muitas vezes o próprio remédio acaba causando um problema em outra parte do corpo, por exemplo. Você já ouviu falar em iatrogenia? Iatrogenia é a terceira causa de morte no mundo, anualmente. Então, a primeira, ela é responsável por cerca de 39 mil mortes consequentes a cirurgias e procedimentos médicos desnecessários, 80 mil pessoas que morrem de infecções hospitalares todos os anos e 106 mil pessoas que morrem de efeitos colaterais de medicamentos. Então, a estatística atual é a seguinte nos países ocidentais como o Brasil. Essa estatística é americana e eu coloquei a fonte aí para vocês pesquisarem, caso alguém queira saber realmente de onde. Então, eu coloquei aí o ranking e deixei a fonte para vocês pesquisarem, para os mais curiosos verem de onde eu tirei esses dados estatísticos. Então, primeira, número 1, é doença cardiovascular, que é o infarto, o AVC, que é responsável por mais de 652 mil mortes. Segundo lugar, o câncer, com 253 mil mortes. Em terceiro lugar, a iatrogenia, ou seja, o erro médico, responsável por mais de 225 mortes todos os anos nos Estados Unidos. Então, não é mais novidade, não é mais segredo, todos já sabem do conflito de interesse que existe entre a indústria farmacêutica e a medicina. A gente sabe o quanto a indústria farmacêutica patrocina os nossos eventos, o quanto ela está inserida no financiamento de muitos estudos científicos e na manipulação de muitos dados estatísticos desses estudos. E muitas publicações, a grande maioria, só consegue ser publicada e lida pelos médicos com o aval da indústria farmacêutica, ou seja, só é publicado o que convém à indústria farmacêutica. E aí eu paro para pensar e jogar a seguinte reflexão para vocês. Será mesmo que a gente pode chamar esse tipo de medicina baseada em evidências? Fica aí só o questionamento, tá?
Já na medicina da longevidade, o foco não é a doença, mas a saúde. Ou seja, você vai reduzir os inúmeros fatores de risco para a sua saúde, obtendo muito mais saúde e longevidade. Então, como vocês podem ver, o fato da gente não estar doente não necessariamente significa que a gente tem saúde. E eu vou mostrar para vocês dois modelos de medicina, um focado na cura, no tratamento específico de doenças, e outro focado na saúde, no que pode fazer você viver mais e melhor. Um é concorrente do outro? Não, são modelos que podem interagir em um determinado momento. Porque caso você adoeça, você vai precisar sim da medicina curativa. Mas para você viver bem, para você ter energia, para você ter longevidade, a medicina curativa pouco contribui para isso. Na verdade, ela vai ser útil nos nossos 2 últimos anos de vida. Sim, porque é nesse momento que talvez a gente necessite de UTIs, de respiradores e de intervenções médicas que vão, na verdade, nessa fase da vida, talvez só prolongar esse sofrimento. Então, vamos lá. O modelo de medicina curativo, ele foca, como a gente já sabe, na doença. O modelo de medicina preventivo, modelo de medicina da longevidade, tem um olhar puro específico para os fatores que levam a gente a ter saúde. Bom, o primeiro modelo utiliza-se como ferramentas principais o uso de medicamentos, de fármacos, de técnicas cirúrgicas, de procedimentos exclusivamente médicos para tratar doenças específicas. Tá errado? Não. Muitas vezes a gente precisa e isso salva as nossas vidas. Mas a gente está falando aqui de saúde e de longevidade. Então, o outro modelo, ele foca no seu estilo de vida, naquilo que está nas suas mãos para você ter realmente saúde plena. Então, foca na alimentação mais natural, consciente, na atividade física regular, nos bons padrões de sono, na gestão do estresse, principalmente no equilíbrio metabólico e hormonal. O outro modelo, que é o modelo da medicina curativa, se baseia em protocolos médicos fechados, aos quais chamamos de fluxogramas, que são baseados em exames de sangue, exames de imagem, e pouco integra os vários órgãos e sistema daquele indivíduo. Isso porque a medicina ficou muito segmentada para poder se subespecializar. Isso foi um fato importante, que para você ter profundidade num assunto, você tem que ser super específico. E quando você é super específico, você perde a noção do todo. Tá? Então, ao invés da gente focar nos exames, que muitas vezes são parâmetros, já eu vou falar, de uma população enorme, de uma curva de Gauss, de uma média populacional que nem sempre tem relação com a saúde, na medicina da longevidade, nós focamos no paciente, naquilo que o paciente relata pra gente, nos seus sintomas, nas suas queixas, nas suas dores, no seu sofrimento, e aquilo que a gente vê no exame clínico, aquilo que a gente palpa quando vai fazer uma palpação abdominal, que a gente vê a dor, os gases, os indícios de uma desbiose, os indícios que o intestino não vai bem, aquilo que a gente verifica na pressão, aquilo que a gente ausculta. Então, o paciente é o ator principal, não é o coadjuvante. Os exames, eles vão apenas nortear, eles vão apenas dar uma luz para a gente seguir aquele diagnóstico, ou a gente ter um parâmetro que, quando a gente vai tratando, a gente vai observando a melhora daqueles parâmetros de exames laboratoriais, mas nunca especificamente para tratar o paciente. Vocês conseguem entender essa diferença? Diferença entre exames e diferente naquilo que a gente vê, que está ali, que salta aos nossos olhos, que é realmente o que o paciente está relatando para a gente e o que a gente está vendo no nosso exame clínico. Então, sempre a clínica é soberana e não os exames complementares.
Então, uma coisa que é importante eu falar aqui entre essas diferenças é que em relação aos exames, o nosso olhar também é diferente. Quando a gente recebe aqueles exames laboratoriais, aquelas referências que vocês veem, de tanto a tanto é normal, acima de tanto tá ruim, acima de tanto, abaixo de tanto também tá ruim. Esses exames, eles vêm como referência uma média de 95% da população. E veja bem, 95% da população representa saúde. Outro detalhe, geralmente as pessoas fazem exames de sangue quando estão doentes, não é mesmo? Dificilmente as pessoas fazem exames como uma forma preventiva, né? Então, os parâmetros de exames laboratoriais que nós utilizamos na medicina funcional integrativa, na medicina da longevidade, são bem diferentes. A gente estreita esses exames e a gente pega mais ou menos a média de uma população de 70%. Ao invés de parâmetros normais, nós utilizamos parâmetros ideais. Então, ao invés de utilizarmos parâmetros de exames de laboratório para diagnóstico específico de doenças, nós utilizamos as referências de exames laboratoriais que estão mais em alinhamento com a sua saúde, com o seu estado de vigor, de performance. Até porque entre a saúde e a doença existe um caminho a ser percorrido. Ninguém vai ficar hipertenso da noite para o dia, ninguém vai ficar diabético da noite para o dia. E se vocês não sabem, até mesmo o câncer ou até o infarto, que a gente pensa que é agudo, até esse nome deveria ser modificado, infarto agudo do miocárdio. Ninguém infarta agudo, você foi nutrindo aquele infarto, na verdade, ao longo de anos. O infarto é apenas a pontinha do iceberg, que é quando seu corpo já está muito inflamado, suas vias metabólicas já estão muito sofridas e você já está cheio de placas de gordura. E essas placas de gordura têm uma atividade metabólica intensa por causa dessa inflamação e aí combina então com o infarto e com o AVC. E no caso do câncer, é bem interessante porque quando um paciente recebe um diagnóstico de câncer, parece que até aquele dia ele estava super saudável e que de repente ele teve um câncer. Não, na maioria das vezes esse câncer também já existe talvez há 5 anos, 8 anos, 10 anos. No caso do câncer de mama é mais ou menos isso, pelo menos há uns 8 anos atrás a primeira célulazinha começou a sofrer mutação e foi originando então aquele câncer. Então realmente quando a gente fala em longevidade, quando a gente fala em doenças relacionadas ao envelhecimento, a gente não são doenças agudas que aparecem da noite para o dia. Outra visão que é muito importante eu ressaltar aqui para vocês entenderem a diferença de olhar é que na medicina curativa nós envelhecemos, então os nossos hormônios começam a cair. Na medicina funcional integrativa, os hormônios, a gente sabe que eles têm um papel fundamental para regular as nossas funções biológicas. Eles são mensageiros químicos que dizem às células o que as células devem fazer. Então, o envelhecimento nada mais é do que uma resposta da natureza ao nosso ciclo biológico. O que é isso? Então, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Esse é o ciclo da vida. O nosso papel biológico é perpetuar a espécie. Então, depois dos 35 anos, os nossos hormônios começam a cair de uma forma mais acentuada, até que culmina nos 50 anos, com a menopausa, com a andropausa, e então a gente começa a envelhecer. Então, um dos grandes fatores para o envelhecimento é a queda hormonal. Então, isso faz toda a diferença, realmente é uma grande mudança de visão e de paradigma. Para a indústria farmacêutica, para a indústria da doença, não é interessante que a gente tenha uma fisiologia bem, um organismo funcionando bem, uma fisiologia funcionando. Você já parou para pensar que não é nem um pouco interessante para a indústria da doença, a indústria farmacêutica, terem pessoas saudáveis? Sim, porque o que a gente vê nos medicamentos das pessoas que estão envelhecendo, que são medicamentos que nunca acabam.
São medicamentos que as pessoas vão usar a vida inteira, às vezes para regular o nível de glicose, para regular o nível de colesterol. Enfim, isso realmente vai dar saúde, vai dar qualidade de vida para vocês? Pense bem, o que é que adianta você viver muitos anos com Alzheimer, sem saber nem quem você é, não ter a menor noção de viver a vida em plenitude, ou você tá todo sequelado de diabetes, com membros amputados, ter uma sequela de um AVC, que é muito pior, ficar confinado a uma cama com um lado totalmente paralisado. Gente, isso é muito sério e é isso que eu vejo nos corredores dos hospitais que eu vou, é isso que eu vejo nas pessoas que estão ao meu redor. Então, é muito lógico, é tão claro que quando a gente investe no nosso estilo de vida saudável, tudo flui. Para vocês terem uma ideia, prestem atenção nos países mais longevos do mundo. A Espanha, por exemplo, está entre os 5 principais países que tem uma expectativa de vida maior e uma qualidade de vida dessas pessoas melhor. Talvez porque a Espanha tem a siesta, que é uma horinha que a pessoa dorme um pouquinho depois do almoço e que a medicina já provou ser excelente para a saúde, mas não é dormir a tarde inteira não, tá, gente? É dar uma cochiladinha de 40 minutos, no máximo 1 hora, para você recarregar as suas energias e dar um tempinho para o seu aparelho digestivo trabalhar melhor depois do almoço. Ou seria por causa da dieta mediterrânea, que é uma dieta rica em legumes, em frutas, em hortaliças, no azeite de oliva extra virgem. Então eu jogo isso aqui para vocês refletirem. E vocês sabem a colocação dos Estados Unidos, que é tão assim, em termos de tecnologia médica, tantos avanços? Ele tá lá para trás, muito mais do que a 50ª, se eu não me engano, ele é a 54ª posição, por aí. Sei que tá acima dos 50. E o Brasil tá ali naquela cola também, lá atrás, porque nós, infelizmente, copiamos muito o modelo americano de ser. Tá? Então fica aqui a reflexão para vocês raciocinarem sobre isso aí. Na medicina curativa, procura-se utilizar fármacos para tratar pausas hormonais, onde, devido à queda hormonal, as pessoas adoecem. Então, é muito mais lógico você fazer uma reposição hormonal com hormônios que sejam idênticos aos seus, para que seu organismo volte a funcionar da melhor forma possível. Então, é se basear na farmacologia, medicamentos, efeitos colaterais de medicamentos, e a outra visão é se basear na fisiologia. Por isso que eu sou super favorável à reposição hormonal na menopausa e na andropausa também. Então, a reposição hormonal feminina na menopausa salva vidas, porque depois da menopausa o risco para as doenças cardiovasculares como AVC e infarto nas mulheres aumenta em 56%. Isso é muito, muito sério, porque a indústria farmacêutica adora divulgar o tabu dos hormônios com câncer e espalhar para todos os lados que a terapia de reposição hormonal provoca câncer. Vocês sabem qual é a estatística de mortalidade por câncer de mama? Menos de 3%, 2,8% aqui no Brasil. E a mortalidade por infarto e AVC e todas as doenças cardiovasculares beiram os 40%. Isso pode ser muito bem prevenido por uma boa reposição hormonal, sem contar que muitas mulheres sofrem enormemente nessa fase da vida, não só com aqueles fogachos, palpitação, ansiedade, falta de sono, oscilação do humor, depressão, melancolia, mas também com dores musculares, incontinência urinária, vagina seca, queda da sua qualidade de vida sexual, vida afetiva, tornam-se inseguras, começam a ter um envelhecimento mais acelerado, queda de cabelo, flacidez, enfim. Quando é tão simples fazer a reposição e se aliar a um estilo de vida como atividade física regular e uma boa alimentação. Agora que você já percebe a grande diferença entre um modelo curativo, focado na doença, e um modelo de medicina preventivo, focado na saúde, eu vou te explicar através de uma metáfora como funciona a medicina da longevidade.
Então você se encontra aqui no seu estado atual, deprimida, chateada, fatigada, sem ânimo, sem energia, muitas vezes sem libido, sem vontade, sofrendo, por exemplo, com a TPM, tendo oscilações de humor, retenção líquida, cólicas menstruais intensas, ou até mesmo você está brigando com a balança, onde você só vê o ponteiro da balança subir, você não tem energia para praticar atividade física, ou você está passando agora pelo período de climatério, de menopausa, sofrendo com aqueles calores horríveis, aqueles suores, a ansiedade, palpitação, até mesmo dores musculares, dores articulares, dores quando vai namorar, ter relações sexuais, sente a vagina seca, tem dificuldade de ter orgasmo, enfim, todas essas mazelas que são as suas dores. Então você está ali no seu estado atual com as suas dores e você almeja chegar ao seu destino. Seu destino é um estado pleno de saúde, de felicidade, de bem-estar. Então o que é que você precisa para chegar lá no seu destino? Você precisa de um veículo. E esse veículo nada mais é do que o conhecimento. Opa! Mas para esse veículo funcionar, precisa de um combustível. E esse combustível é a ação. Então pronto, você traçou o seu destino, pegou o veículo, pegou o combustível e chegou lá onde você queria, numa linha reta e veloz. Não, infelizmente não é bem assim. Na verdade, esse caminho ele é bem tortuoso e ele é cheio de labirintos. Então, vamos lá. Na verdade, o que você precisa é de um GPS para você ir chegando, percorrendo esse labirinto e alcançar o seu destino. E esse GPS, você sabe o que é? Nada mais é do que os 7 segredos da longevidade feminina. Então, você percebeu a grande importância desses segredos para você chegar a ter saúde plena? Então vem comigo! Nossa, acho que esse vídeo já está ficando longo demais. E antes de eu encerrá-lo, eu quero lançar um desafio para você, para que você sinta algo se transformar dentro de você. Sim! Então vamos combinar da gente fazer o seguinte desafio, são só 15 dias, é rapidinho, vai passar. Eu vou lançar o desafio com vocês aqui agora pra gente jantar cedo. O que é jantar cedo, doutora? Vamos jantar no máximo até as 19 horas. E à noite vamos tirar tudo que for proteína de origem animal. O que é proteína de origem animal? Vamos retirar a carne, o frango, o peixe, o ovo. Sim, se você janta omelete, você vai retirar os queijos, o leite, iogurte, tudo que for bicho você vai tirar da noite. Ah, doutora, agora você quer que eu vire vegetariana? Não, gente, é só à noite e é só durante o desafio. Por que eu quero que vocês façam isso? Porque a proteína animal, a digestão é muito pesada. A gente leva até, às vezes, mais de 3 horas para ter o esvaziamento gástrico. Então, isso exige um fluxo sanguíneo muito intenso para o sistema digestório, para liberar todas aquelas enzimas. Eu vejo muitas pessoas no meu consultório sofrendo de refluxo, tendo que tomar os omeprazóis da vida. Então, à noite, durante o refluxo, o sono fica muito ruim. O cérebro tem que trabalhar ali naquela digestão. À noite, o nosso corpo, em geral, vai utilizar a gordura como fonte de energia para então fazer os reparos, para poder produzir colágeno, consolidar a nossa memória, regular os eixos hormonais. E quando a gente ainda está com aquele alimento pesado dentro do nosso corpo, esse funcionamento fica comprometido. Eu tenho certeza que vocês vão sentir a diferença na melhora do sono, no bem-estar no dia seguinte, no nível de energia e, consequentemente, vocês vão dormir mais cedo. Então, o desafio da semana é tirar tudo de proteína animal à noite e jantar até às 19 horas. E até a hora de você dormir, você vai tomar chazinho, água, suco de limão sem açúcar e sem adoçante e vai procurar dormir até às 10 horas da noite.
Depois você me conta o que é que aconteceu, eu quero saber. Agora eu quero te pedir um favor. Aqui embaixo tem um campo de comentários. Arrasta, deixa o seu comentário aí sobre o que você está achando dessa série até agora, que eu vou tentar responder ao máximo. Aproveita, vai lá, faz uma visita no meu canal do YouTube, se inscreve no canal, que eu tô sempre compartilhando assuntos sobre saúde e longevidade da mulher. Bom, no nosso próximo vídeo vamos falar dos 7 segredos da longevidade feminina e eu te aguardo lá. Um beijo! Olá, meu nome é Sandra, tenho 51 anos, moro em Ijuí, no interior do Rio Grande do Sul e sou casada. Conheci o curso da doutora Sônia através das redes sociais. Na época eu estava muito mal, eu tinha todos os sintomas da menopausa, eu tinha cansaço, fogacho, esses calorões, à noite eu não conseguia dormir por causa dos calorões, então isso começou a me causar insônia, dormia pouco, irritada, desanimada, enfim, tantos outros sintomas, eu diria que praticamente todos eu tive na menopausa. Então comecei a procurar, pesquisar nas redes sociais e me deparei com a doutora Sônia com o curso da longevidade. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi a confiabilidade. Quando eu ouvi a doutora Sônia, me inspirava confiança e eu disse, encontrei a solução. Finalmente alguém vai me ajudar e me responder todas as coisas que eu preciso saber, porque eu tinha uma intuição que podia ser diferente, que eu podia me cuidar de uma forma diferente, mais saudável, melhor. Então, adquiri o curso da doutora Sônia, ao qual estou muito satisfeita. Ela tem uma plataforma muito boa de se trabalhar, muito organizada, os módulos, e depois abrange toda a minha vida, não só nas questões da menopausa, que hoje estou já fazendo um tratamento baseado nos conhecimentos que adquiri com o seu curso, né? Estou muito melhor hoje, meu Deus, minha vida é outra, né? Então, a plataforma do curso é muito boa, né? E não é só conhecimento sobre a menopausa, mas sobre a minha saúde, exercícios, alimentação, conhecimento sobre a minha fisiologia do meu corpo, enfim, muito bom, vale a pena. Um grande abraço para a doutora Sônia e toda a sua equipe. Eu tenho 54 anos, sempre busquei minha vida saudável, até que um dia eu vi a doutora Sônia numa live, falando muitas verdades, fazendo total sentido para mim. E o que eu pensei? Se essa médica está dizendo todas essas verdades com muita coragem, é porque ela tem muito conhecimento. Me inscrevi no curso Segredos da Longevidade Feminina e foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Eu estou encantada com esse conteúdo, porque hoje eu entendo como funciona o meu corpo e consigo me cuidar. Eu agradeço muito a doutora Sônia por todos esses conteúdos que estão fazendo a diferença na minha vida, na vida da minha família e que será para a minha vida toda. Foi o melhor investimento. Muito obrigada, doutora Sônia, por todo o seu carinho e dedicação. Muito obrigada. Olá, doutora Sônia. Meu nome é Mariju, eu tenho 47 anos. Já entrei na menopausa. Antes eu não tinha muito conhecimento, esclarecimento das coisas sobre a menopausa. Então eu vinha sofrendo e achei a doutora na internet. Comprei o curso e assim me trouxe muito conhecimento, né? Hoje eu sei o que usar, o cosmético que usar, a panela que usar, as vitaminas que usar. Quando eu tô na academia, hoje faço atividade física, né? Hoje eu tomo vitamina, vou começar a reposição de hormônio, porque minha doutora não conhecia muito sobre hormônio profundamente. Ela queria me passar sintético. E eu falei assim, não, eu quero usar o meu idêntico. Aí ela falou assim, então eu vou ter que estudar um pouco. Eu falei, então segue a doutora Sônia. Então agora eu tenho certeza que quando eu voltar lá, ela vai me passar as coisas certinhas, porque além dela estar estudando, né, com a doutora Sônia, eu também estou estudando e aprendi muito. E isso
com certeza já mudou minha vida e vai mudar ainda mais depois que eu começar a repor. Então, doutora, eu só tenho a agradecer. Indico a doutora para todas as amigas, para todo mundo, né? Gratidão, muito aprendizagem. A didática da doutora é muito maravilhosa, né? Ela fala de maneira técnica, né? Mas de uma maneira que a gente aprende, né? E isso eu vou levar para o resto da minha vida. Então, só tenho a agradecer. Um grande beijo, doutora. Muita gratidão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos nós, né? Grata.